Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil de norte a sul e de leste a oeste. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que o Senhor é a nossa justiça. Estamos firmes, com nossos pés na rocha do nosso sustento que é Jesus. Entregamos ao Senhor o dia de hoje, pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que o Senhor derrame seu favor, sua força, sua alegria na nossa vida. Pedimos que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída e que tudo aquilo que o Senhor nos deu para fazer, possamos ser excelentes, possamos ser cuidadosos e possamos andar em amor. Oramos em nome de Jesus Cristo, Senhor, para que seja desfeita agora toda obra de maldade direcionada a nós, toda obra de maldade que diretamente ou indiretamente nos afeta, nos lugares que frequentamos, nos lugares que estamos, que conectamos, até mesmo com as pessoas com quem temos relação ou somos próximos, que o Senhor neste momento possa guardar a nossa vida e desfazer toda obra de maldade. Pedimos, Pai, a tua proteção, pedimos que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, cubra a nossa família, blinde completamente a nós e a tudo que estiver ligado a nós. Sabemos que Tu tens o controle, ó Deus. Colocamos o controle da nossa vida nas Tuas mãos. Que todo obstáculo no nosso caminho seja agora, pela fé, quebrado, desfeito, em nome de Jesus. Oramos por um rompimento, oramos por um avanço, oramos para que a unção de Deus esteja sobre nós, essa unção nos fortaleça, essa unção nos capacite e nos faça viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Oramos para que tudo aquilo que foi roubado de nós, tudo aquilo que foi tirado do nosso caminho, volte multiplicado. Pessoas que perderam oportunidades, pessoas que perderam cargos, pessoas que perderam lugares, pessoas que foram envergonhadas, pessoas que foram arrastadas para um lugar longe da direção, da vontade de Deus, do destino de Deus, que possam ser restituídas. Oramos por uma restituição total. Senhor, que toda injustiça que nos toque diretamente ou indiretamente seja colocada diante de Ti agora. E nós recorremos ao juiz de toda a terra para julgar a nossa vida, para nos ajudar, para intervir em nossa causa. Sim, ó Deus, Tu és a nossa justiça. Confiamos no Senhor e na força do Seu poder. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, para que seja curado. Haja cura total e completa na vida dessa pessoa que está doente, na vida dessa pessoa, Senhor. Na vida dessa pessoa que está enfrentando problemas de saúde, problemas emocionais, essa pessoa que está fraca, diante de adversidades, diante de pressões, que o Senhor dê a ela um escape. Essa pessoa que não sabe o que fazer, essa pessoa que está perdida, que está nesse momento ouvindo essa oração e que está, Senhor, numa situação que ela não vê uma maneira de sair disso. Eu oro para que o Senhor dê um escape para ela e para toda a sua família. Tu és Deus de milagres, Tu és Deus que intervém, Senhor, e nós Te pedimos agora, toque Jesus e intervém nessa causa. Toque com o Teu poder, toque com a Tua graça e toque com o Teu favor, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que alegria estar aqui junto com você. Eu quero hoje compartilhar uma palavra. Nós estamos no 14º dia do nosso propósito, orando pela justiça e quebrando toda obra de maldade. Estamos firmes, amém? Você pode escrever isso aqui nos comentários. Estou firme. Essa é a nossa declaração profética para o dia de hoje. Estou firme, tanto agora quanto na oração das 18 horas. Nós estaremos no encerramento desse propósito e amanhã nós vamos começar um novo propósito, pedindo
direção especial de Deus para a nossa vida. Um propósito de 7 dias, que eu vou começar amanhã, pedindo direção de Deus. Como nós estamos encerrando esse propósito da justiça, o Senhor colocou no meu coração que nós precisamos pedir direções especiais. Então eu convido você a participar. Começa amanhã, às 6 horas da manhã, assim Deus querendo. Amém? Eu quero compartilhar com você um testemunho, o testemunho da Anne Carolina, e ela escreveu assim pra gente: em dezembro de 2024, após exames de rotina, fui diagnosticada com adenomiose, um tipo de endometriose. A médica me disse que seria impossível engravidar naturalmente. Voltei para casa e fiz o propósito de 14 dias de oração e em abril descobri a minha gravidez. O meu milagre, peço a Deus que abençoe o Senhor e a sua família grandemente para que continue com essa sublime missão de evangelizar. Que bênção, Anne Caroline. Fico feliz, tua vitória é nossa vitória. Que Deus abençoe a tua gravidez. Com certeza Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom, Deus é fiel. Amém? Eu já vi tantas mulheres engravidar aqui nas orações, mas tantas mulheres. E eu sou grato a Deus porque Ele nos faz testemunhas do seu poder. Amém? Muito bem. Eu quero compartilhar hoje 8 lições que nos mostrou Jesus como devemos enfrentar as provas. Então, essa palavra eu vou começar agora e vou encerrar ela na oração da noite. Eu vou então ministrar ela em 2 partes. Jesus nos ensinou a como vencer as provas da vida, a como vencer os desafios, porque sabemos que isso é uma coisa comum, todos nós enfrentamos provas. Olhamos para uma pessoa do nosso lado e pensamos que ela não tem os mesmos problemas que nós, mas ela enfrenta os mesmos desafios e às vezes até maiores do que nós. E existe um caminho, mesmo caminho que Jesus trilhou para vencer as perseguições, para vencer a inveja. Esses dias eu estava pensando sobre isso. Jesus, ele enfrentou muita coisa e você vê Jesus cumprindo o seu propósito independente das circunstâncias. Por 3 anos e meio, Jesus foi incansável no seu propósito. Ele conseguiu cumprir a vontade do Pai, ele conseguiu se entregar por nós e tudo isso cumprindo os princípios que eu vou falar aqui hoje para você. Primeiro princípio, foi de joelhos diante de Deus que ele enfrentou situações com os homens. Não foi discutindo, não foi partindo para agressão física, foi de joelhos que ele enfrentou as dificuldades que ele teve com os homens. Em Mateus 26:36, a Bíblia diz: então Jesus foi com eles a um jardim, chamado Jardim das Oliveiras, e disse: sentem aqui, enquanto eu vou ali para orar. Então Jesus enfrentou a perseguição dos homens com oração. Ele enfrentou a crítica dos homens com oração. Ele enfrentou as armadilhas que os homens preparavam para ele em oração. Que coisa tremenda! É isso que eu e você precisamos. Precisamos enfrentar as nossas batalhas em oração. Não tem algumas vitórias se não for por meio da oração. É por isso que Deus tem nos levado a batalhar espiritualmente e muita coisa movimenta quando estamos orando. E eu vou dizer a você que está aí me ouvindo, Deus está restaurando lugares. Eu sinto no meu espírito, desde o início dessa oração, de falar isso. Deus está restaurando pessoas em lugares estratégicos, lugares aonde elas foram empurradas para fora. Deus vai restaurar você a esses lugares, porque Ele é Deus que restitui, Ele é Deus que restaura, Ele é Deus que pode mudar a tua história. Pega essa palavra como uma palavra profética para a sua vida. Ele tem o poder de lhe restaurar. Ele está acima de qualquer bravata dos homens. Ele está acima de qualquer tipo, de ataque injusto contra você.
ele está acima da maldade. Segundo, Jesus enfrentou as provas não buscando a sua vontade, senão a vontade do Pai. Em Mateus 26, 39, a Bíblia diz que Jesus se adiantou um pouco mais, inclinou o rosto na terra enquanto orava e disse: Pai meu, se é possível, passa de mim este cálice de sofrimento. No entanto, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que tremendo! Que tremendo! Se nós queremos vencer as provas que nos apresentam, que vêm contra nós, que se apresentam a nós aqui nessa terra, nós precisamos fazer a vontade do Pai e não a nossa vontade. Então, não importa eu estar no lugar mais seguro, mas desde que esteja no centro da vontade do Pai. É no centro da vontade do Pai que eu estou guardado. A Bíblia diz, no Salmos 91, que a gente lê todos os dias, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ou seja, tem um lugar em Deus, um lugar de proteção, aonde você não é atingido. Aonde pode estar tudo ao seu redor, caótico, desorganizado. Podem estarem desistindo ao seu redor, mas você está firme, porque você encontrou um lugar em Deus. Você encontrou um lugar em Deus, você encontrou um lugar no Todo-Poderoso, aonde você está fazendo a vontade de Deus e não a sua vontade. Então, o propósito vem à frente da minha vontade. Agradar a Deus vem à frente da minha vontade. Estar no centro da vontade dele é o que me interessa. Fazer o que ele quer, fazer o que ele me pediu para fazer. Tem muitas pessoas que estão perdendo a oportunidade de fazer a vontade do Pai. Eles ouvem os seus desejos, eles ouvem o que os outros querem para a vida deles. Eles são muitas vezes influenciados por aquilo que vem contra eles. Mas a pessoa que aprendeu assim como Jesus nos ensinou a fazer a vontade do Pai acima da nossa vontade, é uma pessoa que está vencendo a prova. Jesus venceu. Ele não foi um derrotado na prova, não, ele venceu. Ele triunfou sobre o inferno, ele triunfou sobre as forças espirituais, ele venceu também na batalha com os homens. Porque o pior ataque dos homens é tentar apagar a história de alguém. Tentaram de todas as maneiras. A Bíblia nos relata que disseram para os soldados, que guardavam o corpo de Jesus, disseram para os soldados que eles não deveriam falar nada. Tentaram corromper a história e não conseguiram. E sabe por que não conseguiram? Porque ninguém consegue apagar o legado, ninguém consegue apagar a justiça de uma pessoa que faz a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, tentar apagar de todas as maneiras, sabe, a ressurreição de Jesus, e não conseguiram. Ela chegou até nós, sabemos da verdade. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você faz a vontade de Deus, ninguém consegue apagar o que você faz. Ninguém consegue apagar o que você faz. Então, o que você fez está em memória diante de Deus. Permaneça num lugar de justiça. Faça a vontade de Deus. Cumpra a vontade de Deus e você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. A terceira coisa para vencer a prova: apesar de sentir-se angustiado até a morte, não se deixou vencer pela forma como se sentia, senão enfrentou a situação com firmeza e valentia. Em Mateus 26, 46, Jesus disse: levantem-se, vamos, aquele que me trai está aqui. Jesus não se acovardou, Jesus não fugiu, Jesus manteve-se firme. Ele sabia o que ele ia passar, ele tinha revelação, ele sabia o esquema dos homens, ele sabia tudo o que estava em jogo naquele momento. E ele poderia, ter
pegado um barco e ido para outro lugar. Ele poderia ter se escondido, porque a Bíblia diz que muitas vezes ele saiu do meio dos tumultos, mas dessa vez ele sabia que tinha que passar por isso. E aqui vem uma palavra de Deus para a tua vida. Independente do que esteja acontecendo com você, enfrente a situação com valentia, seja corajoso, seja uma pessoa que acredita que Deus está com você, independente daquilo que está vindo contra. Tenha valentia. Há pessoas que não fazem nada por causa do medo. O medo está aterrorizando eles, o medo está impedindo eles. É o medo que dá errado, é o medo dos homens, é o medo que vão pensar, é o medo... Ei! Jesus enfrentou toda a situação com valentia, toda injustiça com valentia. Você não precisa se dobrar aos caprichos de quem está ao seu redor. Você está nas mãos de Deus. Era isso que Jesus estava fazendo, ele estava entregando o seu momento nas mãos de Deus, ele estava entregando o seu destino nas mãos de Deus, ele estava entregando os seus próximos passos nas mãos de Deus, e nós precisamos fazer exatamente isso. Olha que coragem! Manteve-se firme, manteve-se valente, manteve-se confiando que Deus estava com ele. Nós temos que ter uma fé que seja como um escudo verdadeiramente. A fé é um escudo. A fé é um escudo. A Bíblia diz que a fé é um escudo. Use a fé como escudo. Use a fé. É o medo que dê tudo errado. É o medo de que você fique doente. É o medo que você perca seu casamento. É o medo que você quebre. Eu conheço pessoas que não gastam um tostão com medo de quebrarem a todo momento. E eles retêm até mesmo aquilo que eles poderiam fazer pelos outros ou poder fazer pelo reino de Deus, mas eles retêm porque eles têm medo de não terem mais nada. Eles têm o medo de ficarem sem dinheiro. A quarta coisa que nos faz vencer as provas, ele não deixou a amargura, o ressentimento lhe dominarem, senão chamou amigo a quem o traiu, aqueles que o odiavam. Exatamente. Em Mateus 26, 49, então Judas foi diretamente a Jesus, o saudou, chamou de Rabi e lhe deu um beijo. E Jesus lhe disse: amigo meu, amigo meu, amigo meu. Olha o que Jesus disse: meu amigo. Você chamaria de amigo aquele que está lhe traindo? Aquele que está lhe entregando, que está lhe atirando para os corvos, para os leões, está lhe atirando o precipício abaixo? Eu creio que não. Mas Jesus olhou para Judas e disse: amigo. Não deixe a amargura e o ressentimento governarem a sua vida. Cuidado com as suas falas. Quando você ataca outras pessoas por meio das suas palavras, isso mostra que você está com o coração envenenado. Isso mostra que você está amargurado. Você tem que viver a sua corrida. Você tem que deixar, o que fizeram para você para trás. Senão você vai estar juntando inimigos por onde você passa. Como que Deus vai te levantar de novo? Como que Deus vai te restaurar de novo? Como que Deus vai te colocar em alguns lugares de novo? Se tudo que você faz, é desferir golpes contra pessoas que podem lá no futuro ajudar você novamente. Então nós temos que ter consciência de como que Jesus trabalhou em meio à prova, para que a gente também trabalhe em meio à prova. Você vai ter que aprender, a parar de desferir golpes. Você tem que trabalhar naquilo que Deus tem para a sua vida. E isso basta. Então, eu vejo que Jesus, mesmo sendo injustiçado, Jesus ele soube conduzir a situação. E nós também temos que aprender a perdoar. Não podemos nos alegrar com a injustiça, mas também não podemos reagir de forma negativa. Jesus poderia ter dito: você aqui, o
que você está fazendo aqui? Você está me traindo? Você me vendeu por 30 moedas de prata? E Jesus, ao contrário disso, disse: amigo, olha a mansidão de Jesus. Observe a mansidão, observe a maneira inteligente, sábia. Isso impactava as pessoas ao redor de Jesus. Impactava as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas a tomar lá da cá. Os discípulos estavam acostumados a isso. Os judeus viviam assim, toma lá da cá. Você andava do lado errado, você não é dos nossos. E Jesus andando na contramão de tudo. Que coisa linda, quando a gente aprende a se mover em meio às provas. Você não precisa ficar culpando os outros. Você não precisa estar jogando o seu veneno por cima dos outros. Você vai ter que lidar diferente com as situações se você quer ser um vencedor em meio às provas. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. É uma palavra que são 8 lições para vencer as provas. Então eu dei 4 agora de manhã e na oração da noite eu vou dar mais 4, falando sobre esse episódio de Jesus no Getsemane, sendo entregue para as autoridades e aprendendo como que ele lidou. Porque assim, irmãos, nós não temos ideia. Às vezes a gente corre qualquer tipo de perseguição e já fica assustado. Agora imagina você sabendo que você está indo para o matadouro. Porque foi isso, Jesus estava indo para o matadouro. Ele poderia ter se defendido. Ele poderia, ter tido uma reação ali naquele momento. Ele poderia ter pensado em alguma coisa. Mas não, você vai ver que Jesus venceu usando armas totalmente diferentes das que nós usamos. Usando princípios. E é isso que você tem que aprender. Amém? Eu deixo essa instrução, deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra já esteja aí falando alguma coisa contigo. Amém? E eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a cada pessoa que entrou aqui nessa oração para deixar sua curtida aí nesse vídeo. Deixa aí o teu like, ok? Para que o YouTube mande para mais pessoas. E se você ainda não ativou o sininho aqui, ativa agora as notificações para que toda vez que eu entrar ao vivo o YouTube te avise. E quero pedir que você compartilhe agora essa oração com 7 pessoas. Amém? Compartilhe agora com 7 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para grupos que você está. Compartilhe nas suas redes sociais. Faça isso. Faça isso. Seja uma bênção para alguém. Compartilhe com alguém essa oração, essa palavra, em nome de Jesus. Eu tenho a convicção de que a nossa vida aqui nessa terra é para semear coisas boas. Então semeie o que é bom. Semeie o que é bom, semeie vida. Semeie orações na vida de pessoas. Então mande para alguém essa oração. E hoje nosso culto vai ser transmitido a partir das 9h30, horário de Brasília, certo? E aqui nos Estados Unidos vai começar às 8h30, presencial e online, certo? Então 8h30 aqui nos Estados Unidos, 8h30. Se você mora em Orlando e quiser participar desse culto de adoração a Deus junto conosco, vai ser incrível. Eu vou ministrar sobre crenças limitantes. Eu vou falar sobre crenças limitantes hoje, que impedem de nós vivermos o sobrenatural de Deus. E eu sei que essa mensagem vai ajudar muita gente. E se você quiser participar, às 9h30, horário do Brasil, vai ser transmitido. E aqui em Orlando, 8h30. Digamos que você quer participar, você mora em Orlando, está me escutando agora, entre em contato com a minha equipe, lá no meu site www.vinicius7.com.br. Ali tem todos os dados dos contatos para você entrar em contato com o meu pessoal e reservar o seu lugar e estar hoje pela manhã junto com a gente, ok? Compartilha com outras pessoas, leva pessoas junto com você. Nós vamos ter casa lotada nessa manhã, para a glória de Deus. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, escreve aqui nos comentários: estou firme. Amém? Essa é a nossa declaração profética. Estou firme. Glória a Deus, estou firme. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa de sobrenome Monteiro que está me ouvindo e o Senhor me disse que você não vai perder. Você não vai perder aquilo que Deus tem para você. Então vai haver restauração na sua vida. Amém? Tudo aquilo que foi perdido vai haver restauração em nome de Jesus. Me veio a palavra cogitar também. Há pessoas que estão cogitando certas coisas e que talvez isso não esteja 100% no centro da vontade de Deus. Nós não trabalhamos, nós não vivemos com esse tipo de inclinação. Como assim? Nós vivemos pela direção de Deus. Então você não cogita, você recebe uma instrução clara de Deus dentro de você. Se Deus não responder claramente, meu conselho é que você não se mova. Porque nós cogitamos muitas coisas, mas nós temos que ver a vontade de Deus para a nossa vida. Seja você quem for, ande por uma palavra, ande por uma direção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa chamada Alessandra, chamam ela de Alê, e Deus está te visitando agora, Alessandra. Deus está tocando o teu ventre e Deus está restaurando algo que estava errado aí. O Senhor está operando um milagre na sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E o Senhor me disse também que está havendo movimentações, pessoas que confiaram em gente errada. Essa oportunidade que foi dada a essa pessoa errada vai chegar a você, porque ela não vai dar conta do recado, então essa oportunidade vai chegar a você. Amém? Deus está movimentando coisas por justiça. Você era a mais capaz, você era a pessoa que deveria estar na frente e outro assumiu o lugar. Deus está trazendo essa oportunidade de volta para você, seja você quem for que está aí. Amém? Deixa eu orar por você agora, em nome de Jesus. Permita-me orar por ti. E se você tem amigos aqui em Orlando, liga para eles. Liga para esses amigos em Orlando, manda o vídeo para eles hoje e convida eles para estarem hoje pela manhã comigo. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Oramos e declaramos a justiça de Deus está operando em nossa vida. O Senhor é Deus justo, é Deus poderoso. O Senhor está nos visitando e visitando a nossa casa. E nenhum mal prosperará contra nós. Declaramos que vitória, vida abundante, fartura está no nosso caminho. Oro agora para que toda enfermidade, todo câncer, todo tumor, toda leucemia, todo tipo de problema no sangue, problema nos órgãos, no pâncreas, no fígado, no rins, renda-se a Jesus Cristo. Oro por mulheres que não podem engravidar, para que haja um milagre agora, haja cura na vida delas e que elas consigam. Oro pela vida delas e pela vida do seu marido também, para que a bênção do Senhor seja sobre eles. Oro, Senhor, para que toda injustiça seja visitada agora pela justiça de Deus e aquilo que foi perdido, que retorne multiplicado até 7, 10 e 100 vezes mais. No nome poderoso de Jesus Cristo. Livra essa pessoa de todo mal. Eu apresento todos os pedidos de oração a Ti e eu peço um milagre, uma intervenção no nome de Jesus. Senhor Jesus, toque-os com Teu poder. Amém e amém. Deus te abençoe.
compartilhe essa oração até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Aqui, não perca a palavra. Até mais.